Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. O Partido Socialista vai propor a criação de um subsídio para os trabalhadores com salário mais baixo. A notícia é avançada na edição de hoje do Diário de Notícias. A medida consta no estudo encomendado pelo PS a 12 economistas e que será apresentado hoje ao meio-dia e que vai servir de base ao programa de António Costa para as legislativas. A agenda do PS para a próxima década começa a ganhar forma. Segundo o Diário de Notícias desta terça-feira, os peritos do Partido Socialista vão propor a criação de um subsídio para os trabalhadores classificados como pobres, ou seja, pessoas que têm um salário que não ultrapassa os 411 euros por mês, abaixo da linha de pobreza, segundo os critérios do Instituto Nacional de Estatística. No total, seriam cerca de 440 mil os trabalhadores abrangidos pelo subsídio, que custaria aos cofres públicos cerca de 350 milhões de euros. O acesso à subvenção teria em conta o IRS do agregado familiar e outros apoios públicos. A medida vai ser avançada no relatório encomendado por António Costa a 12 economistas e que servirá de base para o programa eleitoral dos socialistas às legislativas. A convicção dos peritos é de que o novo subsídio seria autossustentável, ou seja, mais rendimento disponível, daria origem a mais consumo, logo a mais receita fiscal. Esta será uma das medidas concretas que consta nas 80 páginas do relatório que o grupo de 12 peritos vai fazer chegar esta terça-feira ao Largo do Rato. O relatório promete testar o impacto económico e orçamental de uma série de propostas que, segundo o PS, vão fazer crescer o país e criar emprego, sem querer avançar com promessas nem com a forma de as cumprir. O líder socialista tem vindo a dizer apenas que o documento técnico será a porta de saída das medidas de austeridade. A apresentação do programa eleitoral do PS está marcada para 6 de junho. São nossos convidados neste Conselho Consultivo, Paulo Pinto, administrador da Diff Broker, e Abel Sequeira Ferreira, diretor executivo da Associação de Empresas Emitentes. Muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Abel Sequeira Ferreira, começo por si. Ontem, António Costa, à saída de um evento, disse aos jornalistas que este cenário macroeconómico vai permitir acabar com a austeridade. O que é que podemos esperar deste anúncio, com este pré-anúncio, desde já, que é um cenário que acaba com a austeridade? Bom dia. Parece-me que nós, quando falamos de austeridade, devemos sempre explicar muito bem do que é que estamos a falar. Se a austeridade significa continuar a reduzir a despesa do Estado, eu vejo com dificuldade como é que ela pode terminar. Se a austeridade significa rigor nas contas públicas, eu vejo com dificuldade como é que ela pode terminar e tenho receio que termine. E, portanto, o que me parece que temos de ter presente e devem ter presente os partidos candidatos às próximas eleições, são os números. E os números da economia portuguesa, vou fazer as minhas próprias projeções para 2015, há tanta gente a fazê-las que, enfim, mais um não trará mal ao mundo, mas eu diria que nós provavelmente vamos acabar 2015 com uma despesa do Estado de qualquer coisa como 85 mil milhões de euros, a receita total do Estado à volta dos 80 mil milhões de euros, e portanto estou a apontar para um déficit de 5 mil milhões, estou a ser menos otimista do que o Governo, que entende que será qualquer coisa como 4,5 mil milhões. A receita fiscal total deve andar à volta de 68 mil milhões, e as despesas sociais aproximar-se-ão provavelmente de 38 mil milhões a 40 mil milhões. Esta situação tem que ser corrigida. Nós não podemos continuar a ter este déficit de 5 mil milhões, que se calhar neste número, porque nós agora nos habituamos todos os dias a ouvir falar em 1.000 milhões a propósito de tudo e de nada,
Isto parece uma coisa relativamente fácil, mas a verdade é que nós não conseguimos fazer um ajustamento de 5 mil milhões nos últimos 4 anos. O ajustamento que fizemos do lado da despesa foi, aparentemente, inferior a este número. O que significa que temos para fazer à nossa frente, tanto quanto já fizemos. É certo, provavelmente, em condições económicas mais favoráveis, mas ainda assim com uma exigência de um esforço e de um rigor muito grande. E, por outro lado, não podemos manter esta carga fiscal, que é uma carga fiscal absolutamente excessiva, e a parte das despesas sociais provavelmente ainda vai ter que aumentar, por questões relacionadas com o desemprego, com a nossa demografia e outras. E, portanto, eu só vejo aqui um caminho. Enfim, eu não gosto muito da expressão que só há um caminho e que não existem alternativas, mas, de facto, tenho dificuldade em ver um outro caminho que não seja o de continuar a redução da despesa do Estado, provavelmente e desejavelmente fora daquilo que são as prestações sociais. Assusta-o esta ideia de António Costa de atribuir subsídios a trabalhadores, pessoas que estão no ativo, mas que ganham pouco? Não, isso não me assusta e de alguma forma percebo o lado moral e de justiça e social que pode estar subjacente a essa ideia. O que é incontornável é que o próximo governo vai ter uma margem de manobra muito limitada. A aritmética com que se defronta e o ponto de partida é muito cruel. E, portanto, se for possível carrear 350 milhões de euros para uma iniciativa de pendor social, será necessário ir buscar esses 350 milhões de euros, mais os outros 5 mil milhões, a outro sítio qualquer. Eu penso que isso é incontornável. Não acredita que é autossustentável, como defendem estes subsídios autossustentáveis, sem prejuízo de melhor opinião e sem conhecer o relatório, mas subsídios autossustentáveis eu não me recordo de ter conhecido nenhum. Paulo Pinto, como é que podemos olhar para aquilo que parece ser algumas destas medidas do Partido Socialista, não só esta do subsídio, mas uma coisa que tem deixado clara ao longo das últimas semanas, António Costa, de que a principal preocupação, ao contrário daquilo que foi assumido pelo PSD e que o próprio Passos Coelho disse que era politicamente discutível a sua opinião de começar por aliviar o rendimento das empresas, para António Costa a prioridade é as famílias. É eleitoralista ou de facto é possível aliviar a austeridade já a partir de 2016? Marina, bom dia. Antes de mais, deixe-me dizer-lhe que subscrevo tudo aquilo que o Abel disse e deixou pouca margem para acrescentar... Inclusivamente as previsões? Inclusivamente as previsões. Eu só acrescentaria um pequeno ponto àquilo que ele disse, porque, efetivamente, creio que resume com exatidão aquilo que se está a passar. Faltou a dívida? Não, nem mesmo a questão da dívida. Mesmo isso eu creio que está coberto pelos números que o Abel referiu. Eu creio que aquilo que é importante é que não é possível, do meu ponto de vista, alterar alguma coisa lutando com o sistema existente. Aquilo que é fundamental, do meu ponto de vista, é criar um novo sistema que torne o atual obsoleto. Porque senão estaremos a falar aquilo que o Abel disse, tapa-se a cabeça, destapa-se os pés, tapa-se os pés, destapa-se a cabeça. Mas quando fala do novo sistema, fala do quê concretamente? O novo sistema é efetivamente o sistema monetário em que nós vivemos. Esse é que é efetivamente o problema. Eu creio que ainda ninguém se colocou a questão de para onde vão as obrigações que são compradas pelo Banco Central. O que é que fazem? O que é que acontece a essas obrigações? E porquê o Banco Central, porque não a Marina, receber essas obrigações? Qual é a diferença? Ou o Abel ficar com essas obrigações? Porque não, por exemplo, a segurança social, que é muito mais importante para não estarmos aqui a discutir os subsídios dos pequenos trabalhadores, ou dos menos trabalhadores, ou daqueles que não têm trabalho. Eu julgo que o ponto em que nós nos encontramos nestas eleições, e em todas as outras eleições na Europa, é podermos encontrar um novo paradigma, que não este, porque este indiscutivelmente está esgotado. Porque senão iremos ter aquilo que temos habitualmente, é que o partido que melhor mentir e que mais mentir é aquele que vai acabar por ganhar as eleições.
Estas situações que nós estamos a viver não alteram rigorosamente nada. São esforços, porventura até com boa vontade, mas absolutamente inglórios. Porque, como o Abel disse, 5 mil milhões, apesar de termos a Troika, não fomos capazes de os eliminar. Não seremos provavelmente capazes de os eliminar e, portanto, aquilo que nós temos que discutir, ou aquilo que nós deveríamos estar a discutir, é efetivamente que novo paradigma futuro queremos ter. Mas também não há aqui um paradigma, sem ser o monetário, institucional e constitucional, que tem que ser alterado para que se consiga aprofundar as reformas do Estado? Não é uma questão de paradigma institucional, é uma questão civilizacional. Repara, neste momento, sempre que falamos de progresso, eu já aqui disse isso N vezes, falamos de desemprego. E, portanto, não é compatível, existe aqui certamente uma contradição, quando a gente está a falar da necessidade de fazer o país evoluir, de encontrar novas tecnologias, de ser mais competitivo, porque isso representa mais desemprego. Quer dizer, todas as pessoas que nós temos, ou uma grande maioria das pessoas, ficam desenquadradas da realidade. Esse é que é o novo paradigma que nós temos que encontrar. E quando eu falei no sistema monetário, é porque, para o bem ou para o mal, aquilo com que se compram os milhões é com dinheiro. E não havendo dinheiro, normalmente não há palhaços. Essa é a questão. Estamos a assistir a isso na Grécia, por exemplo. Estamos a assistir a isso. Portanto, não há, neste momento, já questões de direita ou questões de esquerda. Existem questões de mais endividados ou de menos endividados. Não há questões políticas tão pouco em termos ideológicos. Repara que os gregos entraram com toda a força com uma ideologia que aparentemente ia fazer perigar todas as instituições europeias, e agora estamos a discutir se efetivamente reduzem ou se não reduzem. Estamos numa transição para outra coisa qualquer. E eu creio que seria bom que se começasse a discutir essa outra coisa qualquer que nós teremos que ter no futuro, porque, do meu ponto de vista, a menos que a gente se procura enganar uns aos outros, e é aquilo que a gente tem feito. Repara, ainda não há muito tempo saíram estatísticas ou previsões dizendo que o déficit público português estaria nos 60% no ano 2033, ou porque não no ano 2044, ou 66%. O que é que vai acontecer no ano 2024? O que é que isso nos interessa? Estamos a discutir nós aqui aquilo que ainda não aconteceu. E não somos capazes de discutir em sede própria aquilo que efetivamente tem que ser discutido. Portanto, eu creio que são essas pequenas coisas, ou grandes coisas, que teremos necessidade de todos saber entender, saber discutir e saber prever, e não creio que isso esteja a ser Mas é uma feito. boa iniciativa, falando de previsões, que António Costa tenha reunido este grupo de peritos de 12 economistas para traçar estes cenários e servir de base ao programa de governo? Eu não conheço as 12 pessoas que estiveram envolvidas nisso. Não sou um grande apologista de barões, de iluminados, de sábios, porque a vida é feita de toda a gente e toda a gente tem alguma coisa. Podem ser mais realistas do que os políticos puros e duros, ou não? Como digo, eu não conheço as pessoas, portanto não sei qual é a história das pessoas, não sei qual é a experiência das pessoas, não sei que atividades práticas desenvolvem. Não posso comentar isso, não. Abel Sequeira Ferreira, pergunto-lhe o mesmo de outra forma, em relação às prioridades que já percebemos desde já, prioridades ideológicas e diferenças ideológicas entre PSD e PS, entre dar primazia ao alívio fiscal nas empresas e o PS ao alívio fiscal nas famílias. Eu não sei se é assim tão simples, mas vamos admitir, vamos ser otimistas e vamos admitir que nestas eleições vamos ter algo que não tivemos. Eu não quero ser excessivo, mas se calhar em nenhumas outras eleições no nosso passado mais recente. E, portanto, vamos admitir, e se assim for, isso já será positivo, que vamos ter, de parte a parte, clareza e transparência relativamente àquilo que são os pressupostos de que cada um parte,
quais são as suas projeções de crescimento económico, de investimento e de evolução do emprego. As do Governo já temos, que estão no Programa de Estabilidade. Hoje Já podemos comparar. E que cada uma das partes vai conseguir elencar como é que vai fazer face às necessidades de financiamento da economia, de onde é que virão as receitas e qual será a carga fiscal que vão fazer impender sobre os portugueses, empresas e particulares, e de forma clara, esperemos, como é que vão evoluir as várias rúbricas da despesa pública. Se nós tivermos isto, e parece-me que estão a ser dados passos para podermos ter, porque o Governo já apresentou o plano de estabilidade e o plano de reformas, nos quais, em princípio, se baseará uma parte fundamental do seu programa eleitoral. E o Partido Socialista vai hoje apresentar o tal estudo que esperamos há meses e depois apresentará no início de junho o seu programa. E, portanto, parece-me que podem estar a criar-se condições para, desta vez, nós percebermos quais são os caminhos de cada parte. E, de facto, pelas declarações que têm sido realizadas mais recentemente, e eu estive na conferência em que ambos as fizeram, Pedro Passos Coelho e António Costa parecem estar a traçar caminhos que claramente são diferentes. E isso é bom. Isso é bom porque nos ajuda a todos a tomar decisões e a escolher, percebendo que existem diferenças fundamentais. Eu, contudo, volto a insistir, e sem querer ser maçador, é que essas diferenças que podem parecer fundamentais estão, em ambos os casos, limitadas por uma camisa de forças que é incontornável e que é a necessidade e o compromisso de reduzir a despesa pública e, consequentemente, o déficit público. Portanto, em qualquer um dos casos, o mix de políticas que vai ter de ser encontrado terá necessariamente, porque nós não vamos conseguir reformar o sistema a breve trecho, e, portanto, terá necessariamente que fazer escolhas e opções, aliás, é isso que é política, no sentido de, se quisermos gastar o dinheiro escasso e aqui, o pouco e muito limitado que temos para gastar, teremos que fazer opções, porque teremos que saber que não poderemos gastar em todos os sítios como no passado vinha acontecendo. Paulo Pinto, em relação a este programa de estabilidade, que nos deu já algumas pistas daquilo que será provavelmente o programa de governo, no mínimo para ser coerente com o que acabou de apresentar e levar a Bruxelas, parece-lhe que esta devolução de salários de 20% ao ano e a devolução da sobretaxa também de forma gradual é eleitoralista, ou se o fosse seria muito mais generosa do que esta progressividade na atribuição na reposição dos cortes? Não sei responder a isso. Enfim, eventualmente será um pouco as duas coisas. Eu creio que importante, aquilo que seria importante, mais uma vez, como disse o Abel, é controlar a despesa pública. E para controlar a despesa pública seria, e é fundamental, que o país tenha um setor público que seja mais pequeno que o setor privado, que não é aquilo que nós temos. Enquanto nós não formos capazes de reduzir o setor público, o país terá muita dificuldade em crescer. E eu dizia-lhe há pouco que nós vivemos um paradigma em que ou tapamos a cabeça ou tapamos os pés. E aqui o paradigma está expresso entre reduzir aquilo que é a despesa pública ou aumentar as receitas do setor privado. Por isso é que lhe falava ainda há pouco que também se tinha que mudar o paradigma institucional e constitucional,
porque essa reforma da administração pública, nomeadamente através de despedimentos, já foi tentada e não foi conseguida. Pois, mas eu não creio que seja necessário essa reforma no sentido que está a pensar de poder enviar haver cortes em termos de funcionários públicos. Aquilo que seria importante, do meu ponto de vista, é que houvesse um consenso geral para que o tamanho do setor público em Portugal não se alterasse nos próximos 10, 15 ou 20 anos. Isso é que seria importante. E isso não implica que tenha que haver despedimentos. O que implica, sim, é que se possa decidir que tipo de setor público o país quer e que tipo de setor público o país precisa. Esse é que é um ponto importante. Forçosamente que ao longo de 10 anos terão que haver ajustes em relação a isso. E essa é que é a discussão que é necessária que os partidos façam e, eventualmente, a reforma estará E que foi adiada nestes 4 anos. Sim, foi adiada, enfim, mas de qualquer maneira, se não tivesse sido adiada, seria a reforma de um partido, do partido que está no governo, não seria a reforma nacional. E aquilo que eu proponho é que tenhamos uma reforma nacional, que seja um desiderato nacional. É bom que o Partido Socialista, por exemplo, venha com, acho que é hoje, na apresentação daquilo que são os dados macroeconómicos do país. E, portanto, no fundo, a resposta àquilo que é a questão de saber onde estamos. Mas mais importante que saber onde estamos, de qualquer maneira, nos últimos 4 anos, eu creio que toda a gente já falou disso em todas as suas costuras, é saber para onde vamos. E esse é que é o ponto importante e esse é que seria a comunicação ao país que eu creio que toda a gente estará interessado em saber. Mas não é só do Partido Socialista, é do Partido Socialista e de todos os outros partidos que têm uma proposta para o país. Saber para onde querem que o país vá. Isso eu não ouvi. Eu gostaria, como digo, que houvesse um programa simples de qualquer partido que dissesse aquilo que acabei de dizer. O setor público não vai evoluir nos próximos 10 anos, está limitado ao tamanho que tem neste momento. Por cada nova lei vão ser eliminadas 2 novas leis, e isso eu gostaria muito, porque a catadupa de legislação está a afogar o país e não existe capacidade de resposta a todas as leis que vêm neste momento para o mercado. Mas é positivo, como dizia Abel Sequeira Ferreira ainda há pouco, que haja estes cenários macroeconómicos que sirvam de ponto de partida para esses programas de governo e que esses cenários sejam apresentados antes e autonomamente dos programas. Mas o Abel apresentou, ele próprio, um cenário macroeconómico. Em 10 minutos não foi preciso grande para um país de circunstância para ele dizer exatamente em que circunstâncias está o país. Toda a gente sabe. Acrescentei uma parte, é que depois dos cenários macroeconómicos é necessário que todos os partidos expliquem, e é no fundo o que o Paulo diz, para onde é que o país vai. No nosso caso é incontornável, para onde é que o país vai significa que Estado é que vamos ter. E, portanto, é necessário explicar que Estado é que pretendem ter, quais são os principais atributos e quais são as funções que esse Estado deve ter. Mas é inquestionável que o Estado tem de reduzir qual é o a sua espaço dimensão que da o economia. Estado vai deixar à iniciativa privada e quais são as funções essenciais que o Estado pretende prosseguir. Qual é o modelo social que lhe está subjacente e, portanto, o que é que o Estado vai garantir e prestar às pessoas, e qual é a estratégia de organização desse Estado subjacente a estes objetivos. De outra forma, vamos continuar sem perceber onde é que o dinheiro vai ser gasto. E uma parte importante do controle da despesa do Estado vai para além daquilo que é dizer, bom, o número final é este, está bem, mas o número final pode ser este, com o dinheiro bem gasto ou mal gasto. Mas o nível de intervenção do Estado na economia é muito ideológico também, depende não sei se é, os gregos tiveram essa ilusão, apesar de terem constituído um governo que misturou extrema-esquerda e extrema-direita, e parece que já perderam essa ilusão, independentemente da inexperiência e do enorme fracasso da estratégia com que se apresentaram nessa discussão. A verdade é que o exemplo grego parece mostrar que, relativamente a países que não têm os recursos necessários
para tomar sozinhos e autonomamente as suas decisões, o problema não é ideológico. O problema é, essencialmente, um problema de opções face aos recursos disponíveis, e se o objetivo é fazer crescer a economia e diminuir o desemprego, eu diria que a questão é fundamentalmente pragmática e não ideológica. Então, como é que encaramos, por exemplo, as declarações de António Costa a dizer que o Estado deve funcionar como motor da inovação, ser um Estado empreendedor e não dar essa inovação e empreendedorismo ao setor privado? É um mau sinal. E também em relação à TAP, de ser contra a privatização e dizer que o Estado, através da Caixa Geral de Depósitos, poderia, de alguma forma, injetar capital na TAP. Paulo, já estava a reagir antes de terminar. Não, é um mau sinal? É um mau sinal, porque como o Abel estava a dizer, isto é uma questão pragmática, não é uma questão ideológica. Portanto, aquilo que nós, enfim, cidadãos portugueses, eu, gostaríamos, era que houvesse menos intervenção do Estado. Na realidade, era que o Estado não fizesse nada na atividade económica. Não tendo que fazer nada na atividade económica, o setor privado certamente poderia encontrar, e deveria encontrar soluções, porque as pessoas acabam sempre por encontrar as suas próprias soluções. Há dois problemas fundamentais que os partidos terão que se deparar. Efetivamente, é esta questão do setor público e do setor privado, e a outra é a questão das pensões. O evoluir da sociedade levou a que o setor das pensões tivesse, há 30 anos atrás, 30 pessoas a contribuir por cada reformado, e neste momento existem 2 a contribuir por cada reformado. O problema das pensões é que nós, atualmente, são aqueles que estão a trabalhar, que estão a contribuir para aqueles que se reformam. E esse também é uma oposição do PS a este corte nas pensões ou procura de sustentabilidade na segurança social, pelo menos para pois, já. mas mais uma vez, como disse, essa não é certamente a solução. Isso é um penso rápido e é procurar remediar aquilo que se sabe que não está bem e que o sistema em si é matematicamente insustentável. E eu creio que toda a gente sabe, não é preciso ser político para isso, toda a gente percebe que se são as pessoas que estão a trabalhar, que estão a contribuir para os reformados, e cada vez há menos pessoas a trabalhar. E a esperança média de vida é maior? É cada vez maior. Das duas, uma. Ou as pessoas vão comer cada vez menos, ou o Estado vai, de forma cirúrgica, decretar a morte de todos os funcionários, de todos os reformados. Que é um pouco aquilo que, de alguma forma, já se está a ver, por exemplo, em relação na segurança social nos hospitais, em que os velhos só poderão ter algum tipo de assistência em determinada forma, que ela não poderá ser continuada. Esse tipo de discussões são questões fundamentais. Vamos ver o que é que dirá hoje António Costa. Muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Conselho Consultivo, que fica por aqui e que volta amanhã com outro tema da atualidade. Contamos consigo.